Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao evento Mentor, a Profissão do Futuro. Eu me chamo Marcos Wunderlich, sou presidente do Instituto Holos. Eu também sou formador de mentores e de advisors com o sistema ISO. Então, eu quero te parabenizar porque você está aqui comigo. Isso assim, é uma demonstração que você tem um real interesse em ir além na sua carreira. E eu também diria que o mundo, ele precisa de mais pessoas como você, que estão sempre abertas, buscando novas aprendizagens para beneficiar a si, obviamente, e também as outras pessoas. Então, essa semana nós teremos 3 aulas completamente gratuitas, falando sobre a mentoria e como ela pode ser a profissão do futuro. Então, ao final do evento, nós vamos ter a abertura da 3ª turma, dessa formação Profissão Mentor. Ela é uma formação voltada completamente à abordagem e formatação de mentorias de alto padrão. Mas não se preocupe, todo o conteúdo que a gente vai abordar aqui, ele vai servir para você vai ter um grande proveito, independente de você se matricular ou não nessa formação. Então eu te convido a reservar esse período assim, exclusivamente para você, porque esse assunto que eu vou abordar agora, nesses próximos minutos, ele tem um potencial transformador. Você vai ver como a mentoria ela é uma oportunidade de obter assim, uma renda consistente, ter liberdade financeira e, obviamente, ainda obter prestígio e visibilidade no mercado de trabalho. Mas uma das perguntas que talvez você já esteja fazendo, o que é que de fato faz um mentor? Bom, eu vou falar em rápidas palavras. O mentor, ele é um profissional que está empenhado em gerar e transmitir conhecimentos, qualidade de vida. Ele auxilia na potencialização de resultados, no aprimoramento da carreira, da vida do ser humano e também das suas relações interpessoais. Então é uma coisa assim fantástica, Então esse trabalho, ele possui várias possibilidades, incluindo em operar com diferentes tipos de mentoria. Ela pode ser, por exemplo, realizada de forma individual, pode ser grupal, e ainda você pode assim oferecer mentoria voltada para pessoas físicas ou então para empresas. Então, em suma, você pode trabalhar com a mentoria humana, que está voltada às questões comportamentais, por exemplo, questões de atitude, de visão de mundo, de inteligência emocional, de assertividade na vida, pode ser espiritualidade, pode ser carreira, pode ser liderança, relacionamentos, comunicação, ética, espiritualidade, mentalidade, mindset, entre muitos outros assuntos. Então, dentro dessa área humana, é bem comum nós vermos também conhecimentos da física quântica, das constelações, e outras coisas que podem ser usadas como uma ferramenta auxiliar da própria mentoria. E tem assim várias formas de aplicar a mentoria. A primeira forma, eu diria assim, é a formal, Então, ou seja, fazer sessões de mentoria regulares ou periódicas, geralmente uma vez por semana, esse é o padrão, mas não faz mal se for a cada 2 semanas. E geralmente são oferecidos pacotes fechados aos clientes, aos mentorados, aonde se faz várias sessões, de modo que se transmita e que o mentor possa acompanhar o cliente na obtenção dos resultados. Então essa é a forma clássica, e é onde há a monetização, ou seja, o mentor ele recebe pagamento pela sua atividade. A segunda forma é a forma que eu diria assim, informal, ou seja, o mentor ele aplica aleatoriamente a mentoria a qualquer momento. Não tem um tempo definido, não tem um local definido, pode ser na empresa, pode ser nas reuniões, pode ser no cafezinho, pode ser com seus pares e poderia também ser com seus liderados ou amigos, ou nos diversos relacionamentos, assim de modo bem informal. Então, pode ser alguém que peça mesmo essa mentoria, ou pode ser o próprio mentor
que deseja gerar algum benefício ao seu interlocutor, né? Como se fosse assim, uma conversa bem informal. Então isso enriquece muito a atividade de um profissional que também é mentor, ou de uma pessoa que sente, digamos, enorme alegria de poder ajudar, de beneficiar pessoas a qualquer momento. Essa modalidade é uma modalidade muito rica para a obtenção de novas amizades, desenvolver bons relacionamentos interpessoais. Eu diria assim que um bom mentor, na sua formação, pelo menos aqui no Holos é assim, ele obtém uma ampliação de consciência. Isso é muito importante. E por isso ele já atua de uma forma altruísta para beneficiar as pessoas, para beneficiar a humanidade como um todo. Então ele busca superar o seu ego, ele atua com muita generosidade. Porque para cuidar de gente, para se lidar bem com gente, é preciso gostar de gente, gostar de pessoas. Então isso é uma premissa assim, bem básica. Uma outra possibilidade é, por exemplo, trabalhar com mentoria técnica mais a mentoria humana. Então, uma mentoria, ela pode ter foco em um tema técnico, mas o fator humano nunca deixa de lado, ele nunca fica para trás, ele acompanha junto, por isso que a gente fala assim, mentoria técnica mais a mentoria humana. Então, nesse nicho técnico, tá, o mentor ele atua em assuntos, por exemplo, de gestão, de tecnologias, de produtividade, de qualidade, de aprimoramento em áreas comerciais, por exemplo, ou industriais, metodologias de trabalho, processos, pode ser processos na área de finanças, na área do TI, por exemplo, ou qualquer outra área que seja da expertise do conhecimento do mentor. Eu já sou mentor assim há muitos anos. Eu não consigo, por exemplo, descrever a alegria que eu tenho e a satisfação que eu tenho ao perceber que eu ajudei alguém, né? Que eu beneficiei uma pessoa, né? Ou quando eu recebo assim um feedback positivo. Isso é um motivo assim de muita alegria interna. Então pense que você também pode sentir muita satisfação quando você trabalhar também como mentor. Ou, por exemplo, você poderia imaginar uma startup, né, que esteja passando por uma dificuldade, vamos supor, administrativa ou financeira, e você, com a tua experiência e com a tua visão, você ajuda essa pequena empresa a crescer. Tá? Ou então imagine que um empresário ou um líder, eles passam a ter grandes resultados a partir da tua intervenção, né, como um mentor de alta qualidade, como são os mentores formados aqui pelo Sistema ISO. Então imagine também quantos profissionais que acabaram de começar no teu nicho de trabalho, o nicho que você trabalhava, né, ou ainda trabalha, né, mas que estão procurando uma orientação através de uma mentoria. Aqueles que estão começando procuram isso. Então a gente sabe que eles têm conhecimento técnico, mas o mentor, ele também, além da técnica, ele apresenta algo além disso, sabe? Ele apresenta a sua experiência, né? O seu traquejo de lidar com tudo aquilo. Ele passa uma sabedoria, tá? Coisas que ele acumulou ao longo dos anos. Então isso vai ser de grande valia para quem é um iniciante, aqueles assim que acabaram de chegar no mercado de trabalho. Então eu vejo assim que é muito impressionante como o mundo hoje está carente de pessoas com uma visão mais aberta, uma visão mais ampla. E o mentor, ele acaba sendo esse profissional que auxilia, né, os seus clientes, auxilia os outros a verem situações com uma outra visão ou com outro mindset, uma visão mais elevada, mais ampla, né, o que facilita sobremaneira as pessoas trabalharem no mundo e agirem no mundo. Né? E é por isso que eu acho assim, que a mentoria ela está se tornando assim, uma ferramenta de desenvolvimento humano muito usada, talvez a mais usada hoje em dia. E é uma tendência assim, crescente no mercado. Então, se você tem uma experiência em alguma área ou sente que você tem assim, um grande potencial, né, de ajudar outras pessoas, seja na esfera pessoal, seja na esfera profissional ou na esfera relacional,
e ainda não está atuando como mentor, então eu acho assim que você está deixando de passar uma grande oportunidade, seja de ganhos financeiros e de construção de uma carreira realmente vantajosa, né? Então, não se preocupe, eu vou te guiar em como fazer, como dar o primeiro passo, como atuar como mentor. Eu vou te dar todas as ferramentas instrumentais, o passo a passo, né, nessas próximas aulas. Então, a demanda por mentores é uma demanda crescente, eu falaria assim, que é uma demanda exponencial, né? E essa tendência é continuar bem crescente, assim. E isso está acontecendo por alguns motivos. Eu vou citar aqui alguns motivos. O primeiro motivo é que o mundo hoje se encaminha para um estado assim, quase que coletivo de ansiedade, de estresse, principalmente na área corporativa. Mas nas famílias também está acontecendo muito isso. E nesse cenário, há uma grande demanda de mentores, principalmente por parte de empresários que buscam uma orientação para si como humanizar e aprimorar os processos dentro de suas empresas. Não há como prosperar hoje em dia no mundo dos negócios assim, se a gente deixa de lado o fator humano e de criar assim, um novo olhar, um novo mindset para o mundo empresarial que está cada vez mais complexo. E é um mentor que se busca quando tem essa necessidade de humanizar os processos, a dinâmica interna de uma corporação. É ele que apresenta a capacidade de ajuda e de construção de uma nova visão da empresa. Entendendo que uma empresa é um conjunto, de seres humanos. Cada um com a sua personalidade, o seu jeito, mas eles juntos, eles formam um coletivo. E é exatamente essa interconexão coletiva que vai ser imprescindível para o sucesso da empresa e como um todo, tá ok? Então esse é um ponto assim que eu acho muito importante. O segundo fator é que atualmente o mercado de trabalho ele está com uma crescente necessidade de novos profissionais de alta qualidade, seja nas empresas tradicionais ou também nas startups. E são exatamente esses profissionais que cada vez mais necessitam orientação de mentores. Então, nesse sentido, a mentoria relacional, a mentoria de carreira, de mindset, de liderança e de outras expertises apresenta-se uma grande demanda de mentoria. E isso, com um posicionamento correto, o mentor ele vai ter brevemente os seus primeiros clientes pagantes, com certeza. E o terceiro fator é que a busca por profissionais de desenvolvimento humano está se encaminhando para centralizar na figura do mentor. Isso é uma tendência, porque ele se ocupa também com a qualidade de vida de todas as pessoas. Principalmente das pessoas do RH, das organizações, que procuram ir muito além de somente resultados. Eu diria assim que até mesmo coaches e advisors, eles podem usar as metodologias da mentoria em suas consultas, o que coloca novamente em destaque de como essa profissão de mentor está se tornando assim uma referência na área. Então, existem também muitos fatores que estão consolidando o aumento dessa busca de mentores. E ficamos assim, bem empolgados com isso, ao ver que essa busca só está crescendo. E como você já deve ter imaginado, ser mentor e assumir essa profissão também tem seus desafios, com certeza. Nada é tão fácil assim. Eu quero falar um pouco desses desafios. Muitos erros e muitos acertos, obviamente, me trouxeram até aqui. E nesse primeiro dia de evento, eu vou te falar um pouco sobre esses desafios, para que você também possa aprender com a minha experiência. Então, eu vou falar um pouco de mim. A minha formação inicialmente foi de engenharia mecânica, engenharia de segurança. E eu guardo esses conhecimentos assim com muito carinho e foi o que me permitiu montar o sistema ISO. Porém, nesse âmbito, eu não conseguia encontrar satisfação e nem a liberdade financeira que eu tanto necessitava e almejava também. E para falar a verdade, estava meio já saturado assim
de estar na rotina do dia a dia e com pouco espaço para realmente fazer uma diferença na vida das pessoas. Foi realmente, assim, uma fase bem difícil na minha vida. Então eu tentei de diversas formas me reinventar, procurar coisas novas, achar um novo nicho, sabe, buscar uma nova profissão, né? Mas era difícil na época encontrar algo com a qual eu realmente me identificasse. E claro que eu pudesse ganhar dinheiro com isso, né? Que era também uma das questões importantes. Eu considerei várias opções e por um tempo assim eu quase que larguei mão, né? Quase que desisti. Eu achava que não tinha mais profissão no mundo que iria me trazer essa sensação de maior plenitude, assim, um trabalho que eu tivesse um real apreço, que me motivasse a acordar na segunda de manhã e estar feliz e automotivado em ir trabalhar. Aí aconteceu alguma coisa interessante. Aí eu tive um privilégio de conhecer a mentoria. Eu conheci a mentoria através de uma mentora. E essa mentora me ensinou todos esses conhecimentos valiosos dessa arte da mentoria. E aí eu comecei a atuar como mentor. E eu fui cada vez assim me identificando mais com essa área, porque a área e o universo ele tem inúmeras possibilidades. Então eu fui começando a me sentir mais realizado, né? E isso, a cada sessão assim eu me sentia que eu estava assim no caminho certo, né? Porém, obviamente que havia inseguranças, né? Às vezes medo de não conseguir resultados, né? Aí eu comecei assim a balançar um pouco de novo, né? Estava com dúvidas a respeito de como fazer realmente uma mentoria para valer. Aí eu senti a necessidade de sistematizar esse processo, né? De sistematizar um processo que fosse coerente comigo, coerente com a vida, que realmente fizesse um diferencial importante para a vida das pessoas, tá? Que as pessoas pudessem ter um fundamento, e eu também um fundamento, para atuassem com mais segurança e realmente poder fazer resultados mais nítidos, mais palpáveis, mais visíveis na vida dos meus mentorados. E aí foi o momento em que eu desenvolvi o sistema ISO, né? Esse sistema ISO, ele é hoje exclusivo do Instituto Holos, né? E através dele eu pude sentir muita confiança na mentoria e torná-la assim bastante eficaz, porque ele tem uma série de ferramentas referenciais bem humanizados e bem sistematizados, interligados entre si, com uma visão sistêmica, né? E aplicados assim com uma visão, no fundo, assim, uma visão muito ampliada e conectada com a coerência de vida. Eu quero apresentar para você agora o resumo de uma ferramenta exclusiva do sistema ISO e que é muito significativa na formação profissão mentor e também na aplicação direta a clientes. É uma ferramenta que eu chamo de ampliação de visão e gestão de mudanças. Eu acabei acoplando essas duas ferramentas aqui. E a ampliação de visão, ela é bem fácil de ser entendida. E eu vou dizer da importância dessa questão. Eu vou fazer assim um pequeno exercício de imaginação aqui, tá ok? Não precisa fechar os olhos, nada disso, tá bom? Apenas imagine, né? Se visualize, por exemplo, se imagine no teu dia a dia, né? O dia a dia na tua casa, ou você andando na rua, ou na tua cidade, nas tuas atividades diárias, né? Relembre um pouco da tua rotina e coisas que você vê todo dia, tá? Agora imagine que você está dirigindo o teu carro, ou então se quiser você pode estar no Uber também, não tem problema, né? Mas que de repente você percebe que o carro está flutuando no ar. Imagina, tá ok? Né? Assim, flutuando a vários metros acima da rua, sabe? E dali você já vê o telhado das casas, você vê a rua de cima, né? E você vê as ruas próximas já, e você percebe que o carro não para de subir, vai imaginar, tá? E logo, logo você já pode ver toda a cidade, os arredores da cidade, né? As fazendas, os agricultores, né? As plantações, e subindo ainda mais você começa a ver os vários rios, as várias estradas, as pontes, né? Do município todo, as matas, os bandos de pássaro, né? Que fazem suas migrações, algumas montanhas, alguns vales. E subindo um pouquinho mais, você vê que surge assim já cidades vizinhas,
né? Toda a região onde você vive, e subindo mais você já vê o estado, depois os outros estados, né? As cidades já ficam assim minúsculas, né? E você já começa a ver que em algumas regiões chove, em outras regiões faz sol. E subindo ainda mais, você de repente já vê o continente, mas vê também o oceano, tá, ok? E aí você fica maravilhado, assim, como tudo está interligado, como tudo é parte do mesmo planeta, como uma coisa depende da outra, né? E você, por exemplo, pode perceber que as nuvens, elas se formam pela evaporação da água, né, que é aquecida pelo sol, como a água volta para a terra em forma de chuva. E você começa a perceber esse ciclo perfeito, né, e constante da água, evaporação, formação de nuvens, chuva e assim por diante, né? E logo mais você vai ver assim toda a terra de cima, assim, colorida, tá? Então isso aí assim seria a nossa visão máxima agora aqui, tá? Mas embora você possa olhar também um pouco mais para o alto, mas imagina que o carro já está lá, não está subindo mais, tá? Mas você começa a perceber que a Terra, ela faz parte do sistema solar, né? Que isso faz parte de uma imensa galáxia, a Via Láctea. E quando você olha para a Terra de novo, lá de cima, você começa a perceber que a Terra gira em torno de si mesma e que ao mesmo tempo, tá? Num lado existe um amanhecer e no outro lado o anoitecer, ao mesmo tempo, de forma simultânea. Eu fiquei muito maravilhado quando me falaram isso pela primeira vez. Ao mesmo tempo amanhece, ao mesmo tempo anoitece, né? E ao mesmo tempo em que a Terra ela gira em torno de si, ela também gira em torno do Sol. A rotação e a translação são simultâneas. A rotação é 500 metros por segundo, a translação é 30 quilômetros por segundo, e assim, o que se forma? Se forma o ciclo do dia e da noite, do dia e da noite, né? Em algumas regiões tem calmarias, em outras tempestades, existem as correntes marítimas, as correntes de vento, enfim, tudo está ligado assim interligado assim numa perfeita harmonia. Mas de repente tem um insight, dá um clique, né? Ou mesmo vários insights, que a realidade, ela muda dependendo do olhar a partir do qual você está. Então, se você está numa altura, tem uma realidade. Se você está numa outra altura, tem outra realidade. Então, não existe uma realidade única, existem várias realidades. Ou seja, há uma realidade do chão, de 10 metros de altura, de 100 metros, de 1000 metros, de 10 mil metros, de 100 mil metros de altura. Ou seja, tudo depende de uma perspectiva. Então, a realidade é sempre pessoal, dependendo da perspectiva pela qual se olha. E olhando o planeta lá de cima, muitas coisas deixam de ser importantes. O que aqui embaixo é importante, olhando pelo prisma de lá, não é tão importante assim, tá? Perde a importância. Algumas coisas nem mesmo passam a existir daquele olhar lá de cima, tá? Então, com essa experiência fica claro o seguinte, que cada pessoa cria sua própria realidade. Cada um, ele é responsável pelo seu universo próprio, dependendo de como que você olha o mundo, da sua visão de mundo. Então, o que a gente precisa entender? Que o mundo é criado na mente de cada pessoa. Não existe um mundo pronto lá fora. Eu que olho com os meus olhos e aquilo se torna uma realidade para mim, né? Então, assim, é importante que fique claro que cada pessoa, ela também é responsável pelos seus próprios problemas e seus próprios conflitos. É porque nós criamos a nossa realidade, né? E que as soluções, elas nunca estão fora, as soluções estão dentro de nós, na nossa mudança de visão, ou o que eu chamo de ampliação de visão. Esse é um dos pontos fundamentais dentro de um processo de mentoria, porque as pessoas, elas estão dentro dos seus mundos, não percebem os seus mundos, e também não tem a percepção de que é possível aumentar, ampliar a visão, largar paradigmas de lado, deixar mindsets de lado, dar um novo olhar. Então isso aí, dentro da mentoria, é muito importante, porque é uma visão de superar dificuldades.
Isso ajuda a ressignificar o que está causando as dificuldades de cada um, né? E tem mais um outro insight assim, bem significativo, que é devido ao giro da Terra em torno de si, em torno do Sol, né? Então, o giro da Terra em torno de si, em torno do Sol, né? Imagina que tem, né, um ponto, né, na Terra, e ela vai girando em torno de si, ao mesmo tempo em torno do Sol. Então, imagina esse movimento, né? Isso gera o quê? Uma percepção de natureza cíclica do planeta, onde o dia é uma expansão e a noite é um recolhimento. E que tudo está contido no planeta, tudo que está no planeta também se movimenta, não tem nada parado. E esses movimentos de tudo, das pessoas, dos seres humanos, eles também se dão por expansão e recolhimento, inícios e fins. Não existe nada eterno. Tudo está mudando, porque tudo está contido numa ordem planetária de mudanças. Então, assim, as pessoas dormem e acordam, inspiram, expiram. O coração faz a diástole e faz a sístole. Tem maré alta, tem maré baixa, tem frio, tem calor, tem semeação, colheita, nascimento, morte. Tem dias bons e dias ruins. Tem aproximação e afastamento, né? Ou seja, nada está parado, tudo em movimento. Inclusive os átomos que nos formam, que formam o tapete ou a parede da tua casa, estão em movimento constante. Então, tudo que existe no planeta segue essa ordem, né? Do dia e da noite, da expansão e do recolhimento. Isso é um fato importante, porque aquele ponto que eu falei, que está no planeta, ele começa a girar em torno de si, em torno do Sol, ele vai gerando ciclos, tá? Então, fecha um ciclo, é um dia que fecha. Aí tem o anoitecer, aí vem a noite, aí vem o amanhecer, aí vem o dia, daí vem o anoitecer, vem a noite, e assim sucessivamente. Então, a nossa vida é cíclica, nós vivemos vários ciclos. Nós não vivemos algo linear, algo estático. Não, tudo que nós vivemos é mudança, e é o ciclo que eu comecei um dia vai terminar. Então, existem ciclos longos, ciclos curtos, muitos ciclos ao mesmo tempo. E cada ciclo está num tempo dele. Alguns estão começando, outros estão terminando. E existe uma transposição de um ciclo para outro, que é uma fase de mudança, é quando eu estou fazendo essa transposição. E essa é uma parte muito importante, né? Porque você vai ver que existem ciclos de mudança do ser humano, que me permite fazer uma mentoria das fases de vida das pessoas. Isso é uma pequena parte da mentoria humana. Então, o ser humano, ele, pelos estudos de Steiner, ele fala que a cada 7 anos, mais ou menos, o ser humano faz uma mudança. Então, a faixa de 7 anos, 14 anos, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, são fases de grande mudança, ou seja, transposição de um ciclo para outro. Ou seja, a vida ela vai evoluindo. Eu vivo alguma coisa, incorporo a experiência e eu vou para um novo ciclo que deve ser mais elevado, mais complexo do que o anterior, para que eu tenha novas aprendizagens. E aí vem a questão, por exemplo, da mentoria. Muitas pessoas que vêm para a mentoria, elas estão nessas fases de mudança, porque algo está balançando, já passou alguma coisa e o novo não veio. E muitas vezes nessas fases de idade as pessoas mudam a sua profissão, mudam de carreira, têm questionamentos vivenciais. E eu diria assim que, por exemplo, assim, até os 21 anos o ser humano busca uma identidade pessoal, mas depois ele parte para o mundo, para os talentos, né? Isso vai dos 21 aos 42. Mas lá pelos 40, 42, é uma fase assim que a gente chama de renascimento, ou de grande ressignificação. E normalmente é a fase em que a pessoa ela considera ser um mentor de pessoas, porque ela precisa de algo mais elevado. Então a mentoria, para valer, ela começa nas faixas etárias de 40, 42 em diante, e vai indo, né? Por exemplo, eu na turma atual de formação, eu tenho um aluno de 84 anos de idade, e é fantástico o que essa pessoa está aprendendo, e como que ela vai aplicar todas as suas experiências de vida
junto a novos mentores. Então, o que eu queria considerar é que as mudanças são necessárias e que a transposição para uma mentoria é também uma coisa assim fantástica, né, que vai beneficiar muitas pessoas. Então, a partir dessa visão de mudanças, a gente vai começar que existem leis que regem a vida humana e eu preciso me inserir nessas leis. Por exemplo, tudo se movimenta por expansão e recolhimento, o que começa termina, o que se compõe vai decompor. Toda visão pode ser ampliada, então a gente precisa estar aberto a novas visões, largar coisas antigas de lado, entender que tudo está ligado a tudo, ou seja, tudo é interdependente, e as coisas que surgem de causas de coisas que já existem. Então é preciso também entender que se eu remover uma causa, o efeito também cessa. E que dentro desses processos todos, eu diria assim, que a causa do sofrimento humano é a ignorância da vida. Porque você tem uma visão linear, uma visão a paradigmas que não servem mais, porque as pessoas elas querem impor seus pensamentos à vida, enquanto que a vida é muito maior, ou seja, uma visão holística, uma visão ampla, é surfar na vida de acordo com as leis da vida, aí tudo vai bem, que é a base do sistema ISO. E aí algumas conclusões óbvias, né? A gente não pode se prender ao passado, porque tudo passa, então não se prenda, tá? Não existe mais. A gente precisa cuidar das coisas, mas não se apegar, porque um dia vai terminar. Outra coisa é não resistir às mudanças, porque as mudanças vêm, então não adianta resistir às mudanças, não adianta querer ter tudo certinho, né? E também não se preocupar com ansiedade pelo futuro, né? Porque a gente vive, né, em função do futuro, mas na realidade eu só tenho o agora, o momento presente. Então, assim, são vários aspectos que as pessoas precisam começar a compreender nas suas mudanças, nos seus processos pessoais, na mudança da visão de mundo e principalmente na ampliação da visão de mundo, né? Então, é isso que eu falo. Daí surge, por exemplo, um referencial básico, uma ferramenta básica que a gente chama de epigênese. A epigênese é pegar um ciclo, que pode ser grande, pequeno, mas saber que ele tem várias fases, né? Que ele tem a fase de atualização, a fase de função, a fase de fechamento. Então eu começo o ciclo com uma matriz mental, obviamente. Eu fecho o ciclo com nova matriz, porque eu aprendi, então eu mudei alguma coisa. Aí eu vou para um novo ciclo mais elevado que é o anterior, que a gente chama de sintropia, tá? E a gente passa por um período de reformulação, término de um ciclo e até o início do outro. Mas muitas pessoas não têm nem na sua mente a palavra reformulação. Eles querem manter tudo igual. E as pessoas entram em impasse. A empresa entra em impasse, os relacionamentos entram em impasse. Tudo começa a não se reformular. Então começa a ficar um mal-estar, tudo patina. E muitas vezes existem as explosões. Empresas que fecham porque não se reformularam. Casais que se separam que não precisavam se separar. Ou seja, gera uma entropia, né, uma morte. Então, tudo na vida tem uma sintropia, uma melhoria, mas também precisa largar coisas antigas. E isso aí é uma arte de a gente entender essas leis e aplicar isso na vida da gente. Então, isso aqui é uma pequena amostra daquilo que você pode fazer com os seus mentorados, tá ok? Com isso, nós já estamos fechando o nosso primeiro dia da Semana do Mentor, a profissão do futuro. Então, agora, ao fim desse vídeo aqui, você já deve estar ansioso para saber como começar. Quais vão ser as suas mentorias, não é mesmo? Nem por isso que eu vou pedir que você volte amanhã, para eu te passar, assim, um segredo muito importante e que eu acho que vai ser, assim, super indispensável na hora de você iniciar seus atendimentos. E antes de finalizar, eu peço aqui para você escrever nos comentários qual é o teu objetivo, o que você deseja alcançar enquanto mentor, deixa alguma pergunta, se você quiser, a gente responde, né? A equipe está aqui. Então fica aqui, meu muito obrigado por você ter ficado comigo até o final. E parabéns por você ter tirado assim esse momento do seu dia, né, para almejar coisas novas para o teu futuro. Isso é muito importante, né? Fazer isso nos dias de hoje. Mas eu espero você amanhã.
pois nós ainda temos muito conteúdo pela frente. Valeu, muito obrigado mesmo. Até amanhã, gente.